Quero abrir esse jogo com parabéns. Parabéns para Odair Hellmann e seus pupilos por alcançar a incrível marca do Hexa. Hexa jogos sem vencer. Parabéns para todos os envolvidos. É uma alegria que não me cabe. Ai, estou tão animado. O Santos está a 6 jogos sem vencer. Sabe qual é o problema? Porque quando a gente precisa ganhar, o time tem dificuldades. Muitas, sabe por quê? Porque é um time que privilegia a defesa. Não vou nem dizer pelo jogo de hoje. Eu acho que o jogo de hoje pode até dizer que o Santos atacou. O Santos buscou a vitória. O Santos teve jogadas perigosas, principalmente em faltas. Eu fiquei até satisfeito com isso, né? Porque é uma carência do futebol em si, cobranças de falta. E hoje o Santos teve 4 cobranças de falta muito boas. Uma que foi o gol do Lucas Lima. No primeiro tempo, o Soteldo fez o Kehler fazer uma grande defesa numa batida de falta. E no segundo tempo, o Lucas Lima chutou uma falta que passou raspando a trave. E o Soteldo também, outra raspando a trave. É muito difícil você ter vários gols de falta no mesmo jogo. E o Santos quase conseguiu. Então, isso aqui fica um elogio, tá? Eu tenho que ser justo. Também eu elogio o Bruno Mezenga, que entrou até razoavelmente bem no jogo, escancarou mais uma vez que o problema nem é o 9 em si. Não acho o Bruno Mezenga um grande jogador, tá? É muito longe disso. Acho um jogador muito limitado, que quase fez um golaço de letra, diga-se de passagem. Achei um jogador bem limitado, mas a gente vê que o problema é que a bola não chega no 9. O Santos não cria para o seu centroavante. E independente de quem está em campo, tá? O Santos tem sérias dificuldades em fazer a bola chegar no centroavante para que ele finalize. O David nem devia ter saído do jogo. Podia ter entrado o Bruno Mezenga para jogar ao lado do David. Mas o Santos é o time da unitática. Só joga no 4-3-3. Não tem outra função. No fim do jogo, vai lá, o Odair resolveu tirar um volante, o Dodge, e colocou o Daniel Ruiz, faltando 5 minutos para acabar. Mas ele tentou, não é mesmo? Enfim, esse jogo em si, eu acho que não tem nem muitas críticas. O Santos buscou a vitória, não conseguiu passar pelo Kehler, chutou muitas bolas para fora, mas deu vários chutes ao gol. Foram 17 finalizações do Santos, muito acima da média que o Santos tem nos jogos normalmente, né? O Santos tem uma média de 8, 9 finalizações por jogo, hoje chutou mais que o dobro do que geralmente chuta. Hoje, vá lá, tentou, mas eu acho que o Santos peca muito. Por que não tentou esse tipo de jogo contra o Bahia? Por que precisa ficar na defesa um tempo inteiro contra qualquer time jogando fora de casa? Sabe? Quando um time se joga na defesa contra o Santos não sabe se impor também. O Inter ficou na defesa. Fez antijogo várias vezes os jogadores do Inter jogando no chão, né? Tentando enrolar o tempo. E também eu tenho que dizer uma coisa: o Zanovelli, o juiz, era o juiz mais picotador do futebol brasileiro. Ele picota o jogo demais, principalmente no primeiro tempo. No segundo ele até deixou o jogo correr um pouquinho mais, mas no primeiro tempo ele picotou o jogo em todas as oportunidades que ele teve, apitando faltinha o tempo inteiro, faltas que não existiram, como por exemplo, uma que os jogadores do Inter pediram agressão do Mendonça, que a bola, que o braço do Mendonça nem, tipo, ele faz um carinho que pega no rosto do cara, e o jogador do Inter morre no chão, e o Zanovelli mata a falta, e os jogadores começam a pedir amarelo, sabe? É um árbitro muito fraco, cara. Como é possível essa arbitragem no futebol brasileiro? Não vou nem entrar no mérito do jogo do Atlético Mineiro também, mais um erro absurdo de arbitragem no gol que a Atlético ia fazer contra o Cruzeiro. A sorte que o Galo ganhou o jogo, né? Porque senão era mais um roubo escancarado. Mas é impressionante como os árbitros são ruins no Brasil, cara. E eles ficam em silêncio, eles não falam, né? E quando o Gaciba vai falar, ele só fala porcaria. É impressionante, cara. É impressionante mesmo. O VAR no Brasil não presta, porque as pessoas que operam o VAR não têm capacidade de mexer no aparelho que eles são treinados para usar. Eles não conseguem fazer um linha sobre linha, eles não conseguem entender que a regra diz que linha sobre linha é para beneficiar o ataque, eles anulam lances assim, eles não sabem passar a linha no ombro dos jogadores, eles passam no braço, eles são burros, cara. Não é possível, toda rodada tem isso, cara, e não tem time, é qualquer time. Eles fazem isso rodada após rodada, não tem capacidade, os caras treinam para não saber fazer um negócio simples, mano. É passar uma linha. O tira-teima da Globo dos anos 90 era melhor que essa porcaria que eles fazem, cara. O tira-teima da Globo era muito melhor que o VAR. Não é possível. Não é possível. Uma tecnologia dos anos 90 dá um pau nessa tecnologia. Os caras não sabem traçar uma reta, cara. Meu Jesus, velho. Eu não tô nem entrando. Isso aqui nem jogo do Santos, tá? São outros jogos. Mas, cara, realmente me deixa chocado esse tipo de coisa. Realmente.
Para quem me acompanha sabe, eu tento ser o mais justo possível, cara. Se o Santos é beneficiado, como foi contra o Vasco, eu falo. Eu não quero meu time beneficiado. Eu quero meu time se ganhe na justiça. Eu quero meu time que a vitória do meu time seja justa, como a de outro time seja justa também. Eu não sou aqui de falar que meu time erra tudo. Eu não sou aqui de falar que não tem mérito nos lances dos outros times. Por exemplo, um que eu me lembro, quando o Santos ganhou do América por 3-2, o Everaldo fez um baita golaço. Eu elogiei porque o Everaldo fez um golaço. Eu não falei, pô, a defesa errou tudo. Não, o Everaldo fez um baita de um golaço. Então, assim, eu tento ser justo, cara. De verdade. Eu tento ser o mais justo possível. Eu posso errar. Mas não por clubismo. Meu clubismo é de achar que meu time pode ganhar, né? Você vai lá chutar um time, você fala, pô, dá para ganhar esse jogo. Esse é o meu clubismo. Meu clubismo não é tipo de análise. Não consigo. De verdade. Mas a torcida, inclusive, né? A torcida do Santos está protestando até agora, na frente do vestiário da Vila Belmiro, exigindo vitória, exigindo desempenho. E, cara, de verdade, o Odair, ele é um técnico extremamente limitado. Extremamente. Sabe por quê? Porque é um técnico que tem 2 pré-temporadas, como ele teve, usar de argumento que não tem tempo para treinar é de uma canalice com o torcedor. Ah, eu não tenho tempo para treinar. Você tem tempo para treinar o quê? É mentira, cara. É mentira. Ele tenta justificar. Ele lê jogo bem. Isso ele faz mesmo. Ele sabe analisar o jogo, sabe falar de umas linhas, né? Sabe falar da transição defensiva para ofensiva. Ele sabe falar que é um absurdo, mas assim, colocar em prática, na teoria, colocar as coisas em prática é muito diferente de você ter teoria. Teoria eu também tenho. Eu consigo falar de linhas, né? De jogada sobreposta, né? De quebrar linhas no passe. Eu também consigo falar. Isso aí eu também faço. Agora, colocar em prática as coisas que fala é muito difícil. E o Odair parece que não tem, sabe? Ele tira muito do que os jogadores ofensivos do Santos podem fazer. Não estou falando que é tudo craque, eu estou falando que os jogadores têm um teto, obviamente tem, mas quando o Santos tem a bola e pode criar mais, o Santos pode fazer algumas coisas. Por exemplo, o Soteldo hoje acho que jogou bem, fez uma boa partida. Foi bem, conseguiu driblar, conseguiu jogar em transição, conseguiu jogar na velocidade, conseguiu dar os dribles que tenta. Eu falei, quando o Soteldo tem uma certa paciência, porque ele veio de contusão, ele já vai para o jogo, ele já tem que resolver. E ele precisa de 3, 4 jogos para voltar à forma normal. O problema é que ele se machucou várias vezes, inclusive, só um adendo, presidente, compra o Soteldo, sabe? Compra. Para de fazer barganha, para de jogar o nome da instituição do Santos no lixo. Você já tinha combinado isso antes, sabe? Primeiro vem com nova oferta de empréstimo, aí fica pechinchando. Você já tinha acertado o valor, seja honre as suas calças e cumpra o valor que você fez. Já que você não honrou as suas calças e fez o Santos lutar pela previsão orçamentária que o senhor fez, né? Que a gente jogou, falou que era um absurdo você jogar isso aí. Você botou o Santos 6º lugar do brasileiro, tá, presidente? O Santos tá na 12ª posição. Tá 6 posições abaixo do que você prometeu. Tá na sua previsão orçamentária. Se você botou essa previsão orçamentária, é porque você acha que o Santos tem condições de fazer isso. Se você não montou um time que consiga fazer isso que você previu no orçamento, a incompetência é do senhor, tá bom? E do seu grupo. Então, continuo com muito orgulho de vocês terem raiva de mim. Acho maravilhoso, porque me mostra que eu estou exatamente no oposto do que vocês fazem. Minha ideia de futebol é totalmente diferente das que vocês fazem, tá? Porque eu olho para o campo e eu não consigo ver essa previsão orçamentária que vocês falem. Agora, eu sempre disse, o Santos não é terra arrasada, o elenco não é terra arrasada. É um elenco que me dá muita raiva, de verdade, mas não é terra arrasada porque dá para ver que tem algo para tirar. E vocês não conseguem, porque vocês escolhem treinadores que não tem nada a ver com o elenco, não tem nada a ver com o elenco. Vocês priorizam amizades acima do scout, o que é errado. Olha o Brighton, cara. Olha o que o Brighton faz, olha o trabalho do Brighton, tá? Eu tô usando o Brighton de exemplo porque o Brighton conseguiu uma vaga na Liga Europa, um time que nunca chegou nesse negócio, e é um time que trabalha em cima do scout. Sempre trabalhou em cima do scout. O Brighton, inclusive, faz uma coisa que eu sou contra no Santos. O Brighton tirou as categorias de base para trabalhar scout. E é um time que compra muito barato e vende muito caro. Olha o que o Brighton faz. Olha como eles priorizam o scout. Olha como os técnicos que chegam lá sabem o que tem que fazer. O De Zerbi, que é o técnico do Brighton, fala: eu sei como é que funciona aqui. Eu sei que os jogadores chegam aqui e eles vão embora em determinado momento, porque essa é a política do clube. Sabe? Então, assim, além de tudo, essa diretoria, além de cuspir na história do clube,
né? Porque é isso que eles fazem todo santo dia, além de fazerem o Santos ser dado como rebaixado ano após ano, porque é isso que vocês fazem. Além de tudo isso, a gente é obrigado a ter que ter paciência. E, cara, uma coisa que não pode reclamar do torcedor do Santos é que o torcedor do Santos abandonou o clube. O torcedor do Santos continua abraçando o clube, apesar de todos os dias vocês que trabalham nessa diretoria, e eu tô isentando todo mundo que trabalha em rede social, tá? Todo mundo que trabalha na Santos TV, que eles não têm nada a ver, o negócio deles é mídia, é outra parada, tá? Mas vocês, presidente, diretores, etc., vocês cospem na história do Santos e ainda assim o torcedor vai lá e marca presença. Mesmo vocês aumentando o preço do ingresso, né? Vocês, o torcedor ainda está indo. Vocês aumentaram o preço do ingresso, por quê? O futebol apresentado melhorou tanto assim, o Santos está chegando nas competições, está lutando por títulos para vocês dispararem o valor dos ingressos? Não, né? Continua a mesma merda de sempre. E vocês fazem isso. Então, sou muito feliz, de verdade, por estar no lado oposto ao que vocês fazem. Não vou fazer campanha para ninguém, como não fiz da outra vez, tá? Eu sei que a eleição tá chegando, vou votar em quem eu achar que eu devo, mas eu não vou fazer campanha porque eu não acho que ninguém mereça campanha. De verdade. Vou ouvir todas as propostas, vou analisar, vou fazer as minhas análises, mas até esse momento não vejo ninguém que vale a pena eu simplesmente me colocar ao lado, tá? É assim que eu tento ser. Com relação a político, cartola, eu estou sempre com o pé atrás. Com todos. Tá bom? Porque a obrigação de fazer o justo é deles, não é minha. Tá bom? Com relação a isso. Agora, com relação a esse jogo, eu acho que o placar de verdade foi injusto. O Santos merecia vencer essa partida contra o Internacional. Tá? E o que me deixa com mais raiva ainda com relação ao que jogou contra o Bahia. O Santos podia muito mais no confronto contra o Bahia, tanto em casa, ainda muito mais em casa, quanto na Fonte Nova. O Santos poderia muito mais. Esse jogo contra o Inter é uma resposta a isso. E o Santos não quis. O técnico não quis. O técnico caiu na pilha no primeiro jogo e o técnico caiu na pilha no segundo jogo. Então, assim, Odair Hellmann, você é muito fraco, cara. De verdade. Pode até ser que o time melhore, eu já critiquei aqui, já elogiei certos jogos, já elogiei postura em certos jogos, até em derrotas eu falei, pô, o Santos jogou bem, acabou perdendo e tal. Eu consigo ver. Hoje eu falo, hoje fez um jogo até legal, de acordo com a realidade do Santos, tá? É essa que eu tô pegando, essa realidade do Santos. De acordo com a realidade do Santos, hoje contra o Internacional, merecia um placar mais justo. Merecia. Mas não conseguiu. Só que aí, cara, vem todo o histórico do recente, né? São 6 jogos sem vencer. E essa responsabilidade é toda de vocês que estão trabalhando no dia a dia do clube. Vocês, técnico, presidente, diretores e jogadores também. Tá? Então, precisa de mais ímpeto, cara. O Ângelo, que tem muitas críticas, muitas eu considero injustas, mas eu acho que o Ângelo precisa ter mais. Olha, Ângelo, de verdade, eu falo com o coração aberto e com todo respeito. Eu acho que você precisa ter mais tesão de jogar. Parece que você não tá com tesão por jogar, não, cara. Se você não tá com tesão para jogar, avisa os outros. Fala que precisa de um tempo. Fala que precisa, eu prefiro treinar um pouquinho mais, dar uma focada, sabe? Eu olho pro David, olho para você, eu fico com dúvida de quem tem tesão para jogar. O David tem tesão para jogar. E eu não tô nem falando do talento, ou do que joga, ou do que consegue fazer em campo. Eu vi você errando, mas não desistindo de jogadas muitas vezes. E eu sempre bati nessa tecla. Ele erra, mas ele persiste. Ele erra e continua até acertar. Eu não tô vendo mais isso. E o que me incomoda é que você tem 18 anos de idade, cara. Você pegou as críticas e levou a sério quem te ataca por raiva, não quem te critica para que você melhore? Então você tá olhando as críticas erradas. Te peço para que você olhe para quem critica querendo o seu melhor. Eu quero o seu melhor. Eu quero que você seja o melhor jogador possível. Até que se for fora do Santos. Eu quero que você seja o melhor jogador possível. Torço pelo seu sucesso. Então eu falo, tenha tesão por jogar. Vai para cima, sem medo, tá? No jogo contra o Bahia, critiquei você no lance que você puxou um contra-ataque. Junto, foi com o David? Acho que foi com o David ou com o Patati. Foi com o Patati. Você puxou um contra-ataque junto com o Patati.
com confiança você iria até a jogada dentro da área, você tocou o Patati o mais rápido possível para não ter o peso de eventualmente errar nas suas costas. Se você está levando isso muito em consideração, analise e olha para quem te critica com a gana que você melhore, que você seja o melhor jogador que possa ser, tá bom? Todo mundo chama de lixo, de fraco e tal, abstrai, cara. Não leva em consideração. Aí o cara fala na raiva. Eu tô falando com o coração aberto, com todo respeito e desejando o seu melhor. Tenha mais tesão por jogar. Tenha tesão por fazer gol. Tenha tesão pelo drible, tenha tesão pelo 1 contra 1, tenha tesão para fechar pro meio, tenha tesão para entrar dentro da área, tenha tesão para criar perto do gol, sabe? Tenha esse foco. Faça a diferença onde você tem que fazer diferença. Tem que marcar? Tem que marcar. Tem que auxiliar a marcação? Tem. Mas o seu foco é perto da área. Seja o jogador que você era na base. Eles queimaram você. Eu sei disso. Eles queimaram você. Eles queimaram etapas. Te jogaram aos leões muito jovem. Você teve que jogar, teve que aprender tudo que você tinha que aprender na base, você teve que aprender no profissional. Mas você pode, você tem talento. Então, foca no seu talento. É o que eu tenho que te dizer. Com relação aos outros jogadores, cara, eu não tenho críticas. Eu acho que o Alisson fez um bom jogo, acho que o Fernandes entrou bem no segundo tempo, o Gabriel Inocêncio, de novo, foi um dos melhores jogadores do time, né? O Lucas Lima fez uma boa partida, o Soteldo fez uma boa partida, eu acho que quem ficou devendo mais foi o Mendonça, né? Mas tentou, foi voluntarioso. É o que eu digo, esse jogo, se fosse um empate, depois do Santos, sei lá, ter vencido outras, fala, pô, que deslize, podia ter vencido e tal. Mas como é uma sequência de 6 jogos sem vencer, a gente tem raiva. Então eu entendo totalmente o torcedor que tá lá protestando. Vou falar, pô, gente, não, hoje foi bem, hoje foi por pouco, hoje merecia sorte melhor. Não vou, porque eu acho que a raiva é justificada, tá certo? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e valeu.